diretoria botou também a corda no pescoço. Porque se não der certo o Léo Jardim e aí começar essa má fase perdurar durante o campeonato, espera começando mais um Resenha Sem VAR. Aqui é sem clubismo. Só que não. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Clássico Carioca, Flamengo e Fluminense. E a demissão do Felipe Luiz, surpresa, a chegada do Léo Jardim e quem terá a estreia mais difícil. Renato Gaúcho no Vasco ou Léo Jardim no Flamengo, que está vindo de uma grande pressão. E daremos no final o nosso palpite do jogo. Resenha Sem VAR. Porque aqui é sem clubismo. Só que não. Primeiramente, sobre esse clássico Flamengo e Fluminense, o que é que tu tem a dizer, Wagner? Vai ser um jogo difícil, né? Como a gente já falou em outros vídeos aí, o Flamengo vem numa vibe ruim. O Fluminense é um time difícil de ser batido. E assim, não sabe o que esperar muito para esse jogo. É porque também tem a chegada aí, né, inesperada do Léo Jardim, essa troca de técnico, mas também do outro lado vem um Fluminense que não ganhou com muita facilidade do Vasco, né? Teve um jogo ali bem truncado, foi um jogo bem disputado, no qual em alguns momentos o Vasco foi até melhor. E o que é que tu acha dessa questão da demissão aí do Felipe Luiz? Cara, eu acredito que tenha sido planejado, né, antes, porque o Léo Jardim parecia que já estava engatilhado ali, já estava... Seria necessário 20-0 para ele poder permanecer? Quem que sabe, né? Agora eu acho covardia, achei covardia. Não só você. Vou levantar uma coisa aqui que eu andei escutando muito entre os torcedores. Muitos, mas muito mesmo. Chega a ser até dividido, acharam covardia essa demissão. Porque, cara, no ano passado ele ganhou tudo, né? Pois é, e teve um momento propício para fazer isso. Queria demitir, porque não demitiu logo após a final do Lanús, que ele perdeu ali, teria um motivo, assim, né? Isso, e também eu acho que a questão é que, pô, não demitiu lá, perdeu aquela janela. Se ele ganhasse o Carioca, como é que ia demitir o homem? Então, foi aí onde eles entraram ali e falaram, não, pô, a gente ou demite agora, e aí a gente já entra com um novo técnico, ou a gente arrisca ele perder lá pro Fluminense, se perder nós demite, e se não perder? Eu acredito que ali ainda na final ainda não estava certo ainda com o Léo Jardim. Então acredito que acabou ali, eles já foram atrás do Léo Jardim, e aí... Mesmo depois do 8-0, né? Não deu certo. Convenceu o 8-0 do Flamengo? Eu acho que não, porque devido às duas finais perdidas, e não era um jogo que dava para, de certa forma, ali, analisar alguma coisa, porque, querendo ou não, o Madureira era um time inferior ao Flamengo, claro. E o Flamengo tinha por obrigação golear, de 8-0. Era para ter goleado os dois jogos, até porque no primeiro jogo os jogadores do Madureira, né, antes mesmo do jogo, já estavam entregando o jogo. O discurso era, a gente vai jogar, mas a gente não quer pegar uma goleada, né? Vamos fazer de tudo para segurar o máximo. Então não tinha expectativa de vencer ou de realmente fazer frente ao Flamengo. Se curtiu o vídeo até aqui, deixa aquele joinha, se inscreve no canal para nos fortalecer aí. Aproveita, já deixa um comentário aí no vídeo. Bem, e aproveita em relação à questão desses resultados negativos, pressão aí tá tendo da torcida, da diretoria, o que tu acha disso aí? Olha, sendo sincero com você, eles contrataram o Léo Jardim aí, o Flamengo perder contra o Fluminense, a pressão em si vai subir muito mais. Porque a torcida, metade tá dividida, que achou isso uma covardia que fizeram com o Felipe Luiz, outra metade tá dizendo que foi bom mesmo, que precisaria mudar. Então há essa pressão na diretoria pelo resultado. E, cara, querendo ou não, a diretoria botou também a corda no pescoço. Na minha visão, ela botou a corda no pescoço. Porque se não der certo o Léo Jardim e aí começar essa má fase perdurar durante o campeonato, o presidente vai ter que segurar. Na minha opinião, vai ter que segurar até o final do campeonato. Vai ficar complicado aí, né? Dos resultados negativos que o Felipe deixou aí de legado pro Léo Jardim. Bem, a gente vai falar praticamente de resultado negativo mesmo, só as finais que ele perdeu, né? Ele perdeu 2 finais aí, contra o Corinthians e aí a do Lanús. E também teve a quase queda do Carioca. Se não vem com o time titular ali... Verdade, mas aí os primeiros jogos ali do Carioca, eu acredito que ele estava fazendo testes. Então, assim, como a gente já falou aqui, né? Eu acho que não era o momento de demitir o Felipe Luiz, até porque ele levou o time até a final. Então, eu acho que o correto era deixar ele terminar, né? Pelo menos a final. A temporada também. A temporada, assim dizer, eu vou levantar até uma polêmica agora. Eu creio que eles não gostaram pelo fato do Felipe Luiz ter recebido muita proposta de times europeus, ou até mesmo o Felipe Luiz no meio da janela se sai do Flamengo. Possivelmente pode ter sido isso. Eu acho que essa história ainda vai se repercutir muito, Wagner. Muito torcedor do Flamengo acredita que já havia uma desconfiança muito grande em cima do trabalho do Felipe Luiz em relação a que diz respeito aí ao presidente do clube. Mas, cara, não dá pra apagar a temporada maravilhosa que teve em 2025. O Flamengo foi enfrentar ali, queria realmente ganhar, todo mundo dava vida contra o Flamengo, essa é a verdade. Vamos falar um pouquinho da chegada do Léo Jardim aí. O que é que você acha do estilo de jogo? Já andei pesquisando, muitos dizem que o Léo Jardim tem um estilo de jogo de contra-ataque, né? Que é muito diferente do estilo de jogo de posse de bola, que o Felipe Luiz ali. E aí, o que é que tu acha disso aí? E o trabalho passado dele também. Muita gente acredita que o Flamengo não consegue jogar dessa forma. Jogar no contra-ataque, se defendendo para jogar no contra-ataque, né? Isso é um jogo mais parecido com o jogo do Abel Ferreira. Né? O Abel Ferreira gosta de jogar dessa forma. Já o Flamengo, não, pelo menos todos os Flamengos que deram certo são esse Flamengo da posse de bola
que cadencia Toques ali, envolventes. exatamente, vai lá em cima, vai marcar lá em cima, Pressão pressão do alta. adversário, toma essa bola no campo de ataque ainda, prioriza sempre a posse de bola, até pela qualidade dos jogadores. E aí, o que é que tu acha do Léo Jardim? Acho que vai ter dificuldade? essa for a proposta dele, vai ter dificuldade de plantar também. Não é que não dê certo, essa é a questão. A gente vai ver ali no Flamengo e Fluminense. O que é que ele vai implantar? Será que ele vai mudar o estilo de jogo dele? Ou ele vai querer implantar a ideia dele? Os dois ali, cara, no meu ver, se ele achar um meio termo, ele consegue. Porque querendo ou não, ele pode, às vezes, jogar numa pressão alta, baixar um pouco a linha, deixar o time vir pra jogar no contra-ataque. Tem jogador pra isso, né? Ele passou por alguns times, né? Ele foi campeão aí, acho que na Grécia. Foi campeão também com o Mônaco, foi ele que revelou lá o Mbappé. Ele revelou o Mbappé, né? Basicamente, ele foi ele que revelou, né? Ele subiu de categoria da base do Mônaco, foi campeão com o Mbappé lá na França. Al Hilal também. Desbancando lá. Treinou, chegou a treinar lá o Hilal. Então, pelo menos uma bagagem maior que a do Filipe Luiz, ele tem? Tem. Como treinador. Isso. E aí também tem essa questão, né? Por onde ele passou, creio eu que ele foi vitorioso, mas no Cruzeiro não foi. Ano de 2025, no Cruzeiro, ele não conseguiu ganhar nada. E aí chegou na Copa do Brasil, saiu na semifinal sendo favorito contra o Corinthians. Perdeu muitas oportunidades que Palmeiras e Flamengo deram no final do campeonato, tropeçando, e aí não conseguiu aproveitar, dois clubes. Né? Não conseguiu aproveitar os times pequenos que pegou, porque assim, dá pra entender que Flamengo e Palmeiras tropeçaram pegando um time grande, mas o Cruzeiro pegou time pequeno, cara. Muitas vezes pegou time pequeno, não conseguiu levantar ponto, não conseguiu. O Palmeiras deu muita oportunidade pra quem tava ali, o Cruzeiro tava ali chegar, né? Flamengo também, né? Flamengo aproveitou essa oportunidade na reta final e conseguiu ali ser campeão brasileiro. A gente tem o Renato Gaúcho chegando agora no Vasco. Isso. Né? Renato Gaúcho chegando no Vasco e o Jardim chegando no Flamengo. Uma pergunta que eu quero deixar aqui. Quem tem o desafio maior agora pela frente? Renato Gaúcho, enfrentando o Palmeiras agora pelo Brasileiro, meio de semana? Ou o Léo Jardim, final contra o Fluminense? Cara, vou dizer aqui, porque o Renato Gaúcho eu acho que o Renato Gaúcho tem uma tarefa muito mais difícil em relação a time e a elenco. Fazer aquele elenco do Vasco jogar. Né? O Vasco ele tem um time ali que dá pra chegar em algumas finais. O Vasco tá investindo, tem investidores, e eu creio que o Renato Gaúcho tem essa tarefa muito difícil. Por outro lado, Léo Jardim está chegando sob uma pressão enorme da diretoria, da torcida, e eu creio sim que até do próprio elenco. Porque tenho certeza que os jogadores não sabiam dessa demissão do Filipe Luiz, e quando acordaram no outro dia já estava com outro técnico. Muita gente ficou... Então ele tem essa pressão. Contente com isso, né? Muito jogador ficou contente com isso. Então ele tem essa pressão, né? Ele tem que ter esse domínio de vestiário para poder chegar e falar, galera, vamos jogar. É eu agora, e aqui tá a minha ideia, ou a gente acolhe aqui um ao outro, né? A gente se dá bem para manter um trabalho próspero, ou vamos se dar mal e aí cabeças vão rolar. Verdade, eu acredito que o Renato Gaúcho tem o trabalho mais difícil, porque bater o Palmeiras hoje já é difícil com um elenco bom, e com o elenco do Vasco. Mas aí é onde tá. Mais complicado. Tipo assim, nessa tarefa, Vasco e Palmeiras, com certeza a estreia em si vai ser muito mais difícil pro Renato Gaúcho, na minha opinião. Por quê? Porque o Palmeiras vem na consistência muito grande. Só que, levando a longo prazo, quem é que tem a tarefa mais difícil? Aí, com certeza, se a gente for olhar dessa forma, aí é o Léo Jardim. É o Léo Jardim. Porque se perder, espreme mais. Se ganhar, dá um respiro para poder dar uma trabalhada. Então ele tem que trazer o grupo aí ele tem que buscar perto dele. Dito isso, agora a gente vai ter os resultados aqui. A gente vai abrir os placares. Vamos palpitar. Primeiramente, Flamengo e Fluminense. Você na voz. Apesar do Flamengo ter uma... Peraí. Agora ele consultou aí. Vamos lá. Momento oráculo aqui. Bagre nós. Não, falando sério. O Flamengo, apesar do Flamengo ter um elenco melhor, superior, eu vou apostar minhas fichas no Fluminense. Até porque eu vou apostar, de fato, literalmente, no Fluminense. Ok. Placar? 2-1. 2-1 Fluminense. Agora vamos lá. Eu não vou bancar aqui Não, porque nos vídeos passados eu falei, tem um vídeo aí que eu gravei, tá aí pra vocês verem. Aliás, quem não nos segue, segue aí. Vou deixar aqui o Instagram aqui, vou deixar o Instagram, abaixo vai ter o TikTok, o Quai também, nossas redes sociais. Custa nada, clica aí no botãozinho de seguir aí. Também curtir, comenta pra nós, tá? Então, é o seguinte, quem não seguir vai ter um filho vascaíno ainda esse ano. Nossa! Eu não deixaria de agora seguir e curtir, galera. Pelo amor de Deus. Aí é com vocês. Aí você quer ter filho sofredor? Ou não? Então, galera, eu não vou pipocar. Eu disse que o Flamengo ia ganhar. Agora, mais do que nunca, o Flamengo precisa dessa vitória. Tanto o Léo Jardim como a diretoria. Porque, como eu disse, tá fechando aí, né? A corda. Palpite. Não enrola, cara. 2-1 Flamengo. Eu vou de 2-1 Flamengo porque do outro lado tem um time forte. Eu creio que o primeiro tempo, eu não vou falar mais, creio que o primeiro tempo vai ser 1-1 e no segundo tempo, lá no finalzinho, o Flamengo faz um gol. No estilo Léo Jardim. Contra-ataque. Então é isso aí. Não, ele não vai não. Galera, por favor, se inscreve, não deixa de curtir,